Sou Hércules Teixeira. Hoje vamos falar sobre a Singapura, o mito do liberalismo de Singapura, o paraíso liberal. Muitos gostam de dizer que no Brasil que Singapura é um país super liberal, só porque olho lá a informação do Índice de Liberdade Econômica. Singapura está entre os países mais livres economicamente. Aí pegam essa informação e transformam num todo redemoinho, num todo burburinho, palavreado que desenvolveu Singapura foi o liberalismo. Será mesmo? Será que pesquisa as fontes, vê, organiza, faz pesquisa o que de fato fez a Singapura desenvolver? Foi o liberalismo? Foi deixar a iniciativa privada trabalhar? O governo se ausentou? Existe toda essa questão de liberal? Não estou querendo criticar o liberalismo, estou querendo dizer, será que o liberalismo desenvolveu Singapura? Vamos aos fatos. Para começo de conversa, Singapura é uma ilha ao sul da Malásia lá, um pouco mais de 5 milhões e meio de habitantes, o seu tamanho algo em torno de 700 mil quilômetros quadrados, 700 mil quilômetros quadrados, é um importante porto comercial, um entrocamento comercial desde o século XIX, usado pelos britânicos, essa rota comercial, ligando o Oceano Índico ao Oceano Pacífico. Então, Singapura já tem esse benefício. Quando eles conseguiram se libertar do comando britânico, o governo era um país totalmente pobre, arrasado, muitas favelas, eram em condições precárias. Que o governo fez? Investiu pesado em educação, qualificando a mão de obra, reduziu tributos para empresas que quisessem vir investir em Singapura. Então atraiu muitas empresas americanas, europeias. Só que isso não foi um único movimento de Singapura. A Ásia estava fazendo esse movimento do final dos anos 60 para cá. Japão, Coreia do Sul, a própria Malásia, Taiwan, Hong Kong, China, a Índia agora está começando a fazer esse movimento. Então é um movimento comum do leste asiático e do sul asiático. Eles só pegaram e foram no mesmo caminho. E aproveitando essa questão dos portos, que é muito forte, o porto lá de Singapura, e atraiu investimento. Tinha uma mão de obra qualificada. As empresas lá americanas, europeias, estavam correndo, porque estavam sufocadas. Mão de obra muito cara, não tinha como concorrer, começaram a investir. E o país começou a desenvolver tecnologias também. É um importante exportador de semicondutores, então eles têm tecnologias, refino de petróleo, então tem uma indústria bem sofisticada. Os 10 principais parceiros econômicos, apenas os Estados Unidos não é o vizinho de Singapura, todos ali são da Ásia, fora dos Estados Unidos, e a Austrália pertence à Oceania, só que todo mundo sabe, quem você vê a geografia ali no mapa, que a Austrália é um pulinho da Malásia, está do lado do continente asiático, do sul, do leste asiático. Então há todos esses fatores. O governo fazendo esse planejamento, educação, investindo, também começou a investir pesado e controla fortemente o setor imobiliário. Cerca de 90% das propriedades em Singapura pertencem ao controle do governo. E um detalhe, 80% das moradias onde as pessoas de Singapura moram foram feitas pelo governo. Desde lá dos anos 70, o governo investiu pesado em habitação. Há esse forte controle estatal, funcionou, acabou com as favelas. Daria certo aqui no Brasil? Não sei. Esse forte controle estatal no Brasil, num país continental, quinto maior país do mundo, população mais de 200 milhões de habitantes. Singapura é uma ilha lá, 700 mil quilômetros quadrados, 5 milhões e meio de habitantes. Então, até que você tenha uma logística ali de controle do Estado, é fácil. Aqui no Brasil, eu creio que mais complicado. Seria difícil, talvez pegar algumas coisas que deu certo em Singapura e trazer para o Brasil, seria interessante na questão de habitação. Resolver o problema de habitação. Questão para você ter um carro lá em Singapura, não é tão simples assim, não é o paraíso liberal. Primeiro, para você ter um carro lá, você precisa comprar uma licença para o governo, e ela vale por 10 anos, essa licença, e varia de cada potência do motor. Se eu salvo engano, são 4 categorias, A, B, C e D. Então a D acho que é a categoria mais barata, dos motores de menos cilindradas, de um carro, acho que motocicleta, menos cilindrada. A justificativa para se ter esse programa é porque, como é uma cidade-estado pequena, para evitar congestionamento, engarrafamentos, há necessidade de parte do controle do Estado de se ter
essa medida para evitar congestionamento. Então, ter um carro lá em Singapura não é tão fácil assim, não é barato, é muito caro, é caríssimo mesmo. Dificilmente um brasileiro de renda média iria conseguir ter um carro lá em Singapura. Então, o mais interessante lá é o transporte público, coletivo, que aí você diminui o congestionamento. Então, essa é uma estratégia justificativa do governo de ter esse controle por parte do Estado. Vamos lá. A questão de liberdade de imprensa. Dos 180 países que foi pesquisado, Singapura está na posição número 151 em liberdade de imprensa. A imprensa não tem a mesma liberdade que tem aqui no Brasil ou em outros países. Falar mal do governo lá não é tão simples assim, não é tão fácil. Isso é bem controlado, há um certo rigor. Mas só que um dado interessante é a questão de corrupção. Singapura está entre os países menos corruptos do mundo. Então, mesmo existindo esse forte controle estatal, questão de habitação, liberdade de imprensa, você ter um carro, o governo planeja a economia lá. O Singapura tem quase 81 mil funcionários públicos. Então, a corrupção em Singapura é baixa. E há um detalhe, lá há um hobby da meritocracia. Lá existem os cargos de alto escalão da administração. O que são esses cargos de alto escalão da administração? Um estudante, um jovem, terminando ali o ensino médio, ele passa por uma avaliação, uma prova lá, que ele sendo qualificado e sendo melhores, e o governo precisa dessas pessoas, o que eles fazem? Alguns em potencial levam até para outros países, em outras universidades, fazer intercâmbio, depois retornam e vão ver se esse camarada realmente se preparou, se qualificou, para poder continuar seguindo carreira no alto escalão da administração. Aí ele vai passando de função a função até subindo. Estima-se que os valores das pessoas que trabalham no alto escalão da administração de Singapura é muito alto, os valores de salários. O governo ele não revela, ele controla, ele não revela quando paga para o alto escalão da administração pública, não mais controle. Então, fontes secundárias estima-se que é um valor bem alto, considerável a nível de mercado. Então você já começa por aí, até agora no vídeo, você não viu nada de liberalismo. Não existe liberalismo assim. A pessoa ser livre, o liberalismo envolveu que existe um forte controle do Estado. Isso é o que existe. Controlando a vida das pessoas, a propriedade privada, tudo. Eu não sou nenhum defensor do liberalismo. Eu sou mais para um desenvolvimentista do que para um liberalismo. Eu acredito no planejamento central do governo, o governo planejando a economia e trazendo a iniciativa privada. Igual Singapura fez investir em educação, ciência, tecnologia. Hoje tem uma ciência avançada, uma tecnologia avançada. Um país que não tem ciência e tecnologia nunca vai ser desenvolvido. E o Brasil limitou o seu investimento em ciência em 2016 com a PEC, lá pelo grande Michel Temer, o homem dos mercados, o livre mercado, o homem de negócio. O Brasil não tem ciência. Como que o Brasil vai se desenvolver? Por 20 anos. Até 2036, esquece. O Brasil não vai ser país desenvolvido. Só se revogar essa PEC maldita aí, que não deixa investir em educação. Então, todos os países que investiu, que se desenvolveu, teve a participação do Estado. Não existe país que se desenvolveu, que são desenvolvidos, que deixou o liberalismo trabalhar, a iniciativa privada trabalhar e se absteve da economia. Não existe todos os países desenvolvidos teve a participação do Estado. Quem fala isso, ou porque ele não estudou, ele não conhece, ou porque ele quer manipular as pessoas por uma visão que ele quer. Que se você vai estudar na prática, e uma coisa, Singapura está muito longe de ser um país liberal. Eu acredito que o Brasil é mais liberal do que Singapura. Só porque vê um índice de liberdade econômica lá, que Singapura situa entre os melhores países mais livres em se fazer negócio, em liberdade econômica, já quer dizer que Singapura é um país liberal, que o liberalismo desenvolveu. Não é bem assim, não funciona assim. Quando você vai olhar as políticas de governo, a política de Estado, quanto que o governo interfere na vida das pessoas, você olha, o Brasil é muito mais liberal do que Singapura. Essa é que é a grande verdade. Então, aqui, o que nós precisamos pegar de Singapura? O governo planejando a economia, desenvolvendo, ajudando, trazendo a iniciativa privada, sendo o motor da economia. Foi o que Singapura fez. Então, essa história de que a iniciativa privada vai se reunir, que se reuniu um monte de empresários lá em Singapura, acordou um monte de empreendedores, empresários lá em Singapura, que
vamos desenvolver Singapura. Isso não existe. Nenhum país fez isso. Todos os países teve a participação do Estado. Todos os países são desenvolvidos. O Estado fazer esse projeto não quer dizer que ele vai se desenvolver. A única exceção são países pequenos com grandes recursos minerais, pouca população com excesso de recursos minerais. Então eles não precisaram tanto de uma participação, mas são abençoados por ter muitos recursos minerais. Essa questão da carga tributária ser baixa de Singapura, eu acredito que nos próximos anos vão ter que aumentar essa carga tributária ou se readaptar, porque desde 2010 a dívida pública de Singapura está aumentando muito, já está algo em torno de 125% do PIB. Então passa dos 400 bilhões de dólares a dívida. Eles têm um PIB algo em torno de 380. Eles também têm um fundo soberano, só que o fundo soberano deles nem se compara ao fundo da Noruega. Até onde eu pesquisei a fonte, o último ano, acho que salvo engano, 2016, 2015, o valor desse fundo era algo em torno de 500 bilhões de dólares. Então a dívida já está quase chegando nesse negócio, nesse fundo soberano que eles têm. Então eles vão ter que aumentar a carga tributária em relação aos últimos anos. O governo está gastando mais do que arrecada. Vai ter. Então essa história de eficiência, do liberalismo de Singapura, isso é apenas mito. Não existe. Singapura não desenvolveu sem a participação do Estado, sem a participação do governo. O vídeo não ficar muito longo, agora você já sabe que isso é apenas um mito, o liberalismo de Singapura. Se você quiser se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, seguir a página lá no Facebook Hércules Teixeira e Industrializa Brasil, eu agradeço.